Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualista. Esta carta nos foi enviada diretamente dos Estados Unidos e foi traduzida pelo nosso amigo Estevão. Preparem-se, meus amigos, pois o conteúdo desta carta é verdadeiramente arrebatador. Kurt nos relata detalhes avassaladores de sua experiência no umbral, revelações que tenho absoluta certeza de que vocês jamais ouviram antes. Kurt Cobain, um ícone da música, o líder da lendária banda Nirvana, nos deixou o ano de 1994. Antes de seguirmos adiante para a psicografia, convido a todos vocês a compartilharem nos comentários seus nomes ou os nomes de seus entes queridos, para que possamos incluí-los em nosso grupo de oração. E se por acaso ainda não se inscreveram no canal, peço que o façam e deixem um like. Esta é a maneira de demonstrar seu apreço pelo nosso trabalho e retribuir as nossas preces. Agora, meus amigos, vamos à psicografia. Prezados amigos, a Terra pode ser considerada um lugar de expiação e regeneração para as almas que estão vivenciando a experiência terrena. Recebi muitos dons, mas também enfrentei inúmeras responsabilidades e desafios, disso não há dúvida. Permiti-me envolver em uma série de escolhas erradas, a ponto de tornar-se minha vida insustentável. Na realidade, se desde o início tivesse feito tudo da maneira correta, não teria passado por metade das dificuldades que enfrentei. O mais importante é que eu tomei a decisão de seguir esse caminho, e a culpa recaiu unicamente sobre mim. A primeira vez que experimentei drogas foi uma escolha minha, assim como a segunda e a terceira vez. Tudo o que aconteceu depois disso foi resultado das minhas ações, sem interferência de ninguém. No local em que vivíamos, as drogas e o álcool estavam sempre presentes, disponíveis para quem quisesse. E eu escolhi me entregar a isso. Inicialmente, era apenas para aliviar o estresse causado pelo excesso de trabalho. Em seguida, pensei que me ajudaria a relaxar mais. A cada momento, encontrava uma desculpa para continuar nesse caminho. Porém, em certo ponto, já não havia mais desculpas possíveis, era pura dependência. A partir desse momento, tudo o que vivenciei foi sofrimento e dor, mesmo que eu não percebesse na época. O mundo muitas vezes nos ilude, fazendo-nos acreditar que essas escolhas são benéficas, quando, na realidade, não o são. Eu vivi em uma eterna loucura, dia após dia, seja nos shows, nos ensaios ou mesmo quando não tínhamos compromissos. Esta carta não é apenas um desabafo, mas também um alerta urgente. A sociedade muitas vezes glamoriza tais comportamentos, mas minha experiência demonstra que esse caminho só leva ao desespero. Conforme o tempo foi passando e o uso continuava a aumentar, eu já não conseguia mais suportar toda a pressão. Não sabia como lidar com aquilo, parecia que nada mais tinha sentido, apenas uma imensa angústia me envolvia. Muitas pessoas tentaram me ajudar com palavras, oferecendo informações sobre como controlar meu vício, mas nada parecia fazer sentido. Eu tinha ultrapassado o limite que me permitiria parar, não havia mais volta. Já não dormia, mal comia, tornava-me agressivo com as pessoas próximas, e minha saúde já não importava mais para mim. Eu realmente havia vivido a história clássica do sexo, das drogas e do rock and roll. Foram anos verdadeiramente alucinantes. No entanto, tudo na vida tem seu início e seu fim, mas eu não tinha mais controle sobre aquilo, e o fim que restou fui eu mesmo quem determinou. Há muito tempo eu já havia recebido vários diagnósticos de depressão, e quando combinado com meu estilo de vida, era uma receita para o desastre. Então, coloquei uma música para tocar, escrevi uma carta que coloquei no bolso e coloquei um ponto final naquela angústia. De longe, posso afirmar que minha atitude foi um verdadeiro abismo, um mergulho profundo nas entranhas da desesperança. Eu já não conseguia discernir um caminho a seguir diante do tormento que me assolava. Se você, de alguma forma, se encontra debilitado pela depressão, peço que busque ajuda médica, pois essa, sem sombra de dúvidas, seria a decisão mais acertada. Se for assombrado por vícios, permita-me pedir que considere uma clínica de reabilitação. Hoje, parece até um ato de hipocrisia, essas palavras, mas é somente porque,
Agora, enxergo tudo com uma clareza que me escapava naquelas trevas. Naqueles tempos difíceis pelos quais passei, minha vida estava imersa nas sombras, perturbada por vozes que habitavam a minha mente. Minha decisão, marcada por um ponto final, apenas agravou minha condição. Este ato me precipitou a um lugar horrendo, um ambiente em que reinavam apenas trevas e um odor pestilento, acompanhado por uma multidão de almas errantes. Muitas das vozes que me assombravam quando estava encarnado eu ouvia nesse lugar. Esses espíritos se apresentaram diante de mim, vociferando maldições, proferindo palavras de ódio e desferindo golpes impiedosos. Eu era submetido ao pior que poderia imaginar, e minha agonia era ininterrupta. Fui conduzido por 2 deles até um caldeirão gigantesco, onde fervia um líquido verde, borbulhante e fétido. Lá, entrei em contato com outros espíritos que haviam vivido vidas semelhantes à minha. Eles me empurraram para dentro daquele caldeirão. Os espíritos que nos observavam naquele lugar nos apontavam, afirmando que aquele líquido era manifestação da dor e do sofrimento infligidos às pessoas que havíamos atormentado em vida. Embora fosse um espírito, aquele líquido abrasador nos consumia, e não havia possibilidade de uma segunda morte para aliviar o tormento. Ali, junto a outros espíritos, testemunhei a presença de diversos conhecidos da Terra, todos eles compartilhando a mesma tragédia que havia sido minha. Alguns também haviam escapado da vida da mesma maneira que eu, e todos ali compartilhavam do sofrimento sem fim. Não sei por quanto tempo fiquei preso naquele terrível lugar, mas posso garantir que a agonia que vivi foi tão intensa em vida quanto na morte. Muitas vezes éramos arrancados daquele caldeirão infernal e lançados em vales sombrios, onde se amontoavam inúmeros espíritos desamparados, submersos na lama. Éramos forçados a arrastá-los e arremessá-los em abismos profundos, alguns tão obscuros que pareciam não ter fundo, outros afundados em lodaçais viscosos, e alguns eram confinados em gaiolas penduradas sobre lagos ardentes de chamas. Éramos escravizados por entidades negativas que dominavam aquele tormento. Muitos desses espíritos eram tão estranhos que seus rostos permaneciam ocultos, mesmo sem o uso de máscaras ou capuzes. Era como se estivessem envolvidos por um borrão, e o que se destacava era a estatura imponente. Suas mãos não pareciam ser de ossos, mas sim longas e esguias, com unhas imundas. Cada um deles se apresentava vestido de maneira diferente, alguns lembrando trajes antigos de padres com cordões amarrados à cintura, outros assemelhando-se a lordes de grandes chapéus. No meio dessa multidão de espíritos, havia até mesmo aqueles que aparentavam ser mulheres, vestindo saias e roupas antiquadas. Eram como espectros de eras remotas, refletidos em suas vestimentas. A tristeza e o sofrimento permeavam cada momento daquela existência eterna, um pesadelo sem fim. As vozes rompiam na escuridão, gemidos de dor de almas que clamavam por piedade, mas não havia misericórdia naquele lugar. Éramos meros joguetes nas mãos daqueles seres horríveis, que nos obrigavam a executar tarefas. Os olhos vidrados dos espíritos, mesmo sem rosto visível, expressavam o desespero de quem havia perdido toda esperança. Alguns tentavam sussurrar palavras de consolo, mas os grilhões da opressão nos impediam de encontrar qualquer alívio. O tempo era intermináveis, mergulhadas em um fatídico silêncio que apenas era quebrado pelo som dos lamentos na vastidão desolada. Cada dia parecia uma eternidade, e a única certeza que tínhamos era a de que aquele tormento não teria fim. Éramos espectros de sofrimento, aprisionados em um pesadelo sombrio que parecia ultrapassar os limites da própria morte. E assim, dia após dia, continuávamos a servir aos caprichos daqueles espíritos misteriosos, arrastando-nos pelos campos lamacentos da condenação eterna. Não havia redenção à vista, apenas a promessa de uma existência marcada pelo sofrimento infindável. A angústia era nossa única companheira naquela prisão, e a esperança se dissipava como uma miragem distante em meio ao deserto de nossas almas atormentadas. Tudo o que fazemos em vida, ressoa na morte. Cada ação, cada escolha, molda o nosso destino além da vida, lançando sombras sobre o que nos aguarda nos obscuros reinos além da mortalidade.
Em um tempo inominável, enquanto eu e outros espíritos atormentados arrastávamos almas perdidas para os abismos sombrios, murmuravam-se lendas sobre aparições vestidas de branco que vinham buscar alguns de nós. Aquele lugar era um antro de sujeira, e todos os que ali pereciam estavam manchados pela iniquidade de suas vidas terrenas. Os espíritos de branco, tais seres que talvez representassem a compaixão em contrapartida ao mal, eram como uma luz tênue em meio às trevas. Impossível era calcular o transcorrer do tempo, pois o tempo, naquele reino desolado, era um conceito abstrato e escorregadio. Essa lacuna temporal, ardilosa e propositada, mantinha nossos espíritos ainda mais mergulhados na desesperança e na confusão. O sofrimento era nosso único companheiro constante, alternando entre as agonias ferventes do caldeirão e a tarefa sombria de carregar outros espíritos para o abismo lamacento. A dor era insuportável, e eu me questionava incessantemente sobre o destino dos entes queridos que havia deixado para trás. Será que meus amigos ainda se lembravam de mim? Minha família estaria bem? Como estaria o mundo que eu conhecia? Que músicas tocava pelos lugares que outrora frequentei? Refletir sobre minha infância era uma tortura em si mesma, e eu me torturava com o que poderia ter feito de diferente. Se tivesse escolhido outro caminho, outra conduta, seria possível ascender aos céus? O sofrimento que experimentava se transformava em profunda tristeza, em lágrimas e em lamúrias. No silêncio atordoante da minha consciência, eu suplicava pelo perdão daqueles a quem causei mal. Eu buscava, desesperadamente, perdoar a mim mesmo, mas parecia que já havia trilhado um caminho sem retorno. A existência de Deus pairava em meus pensamentos, e eu ansiava pela possibilidade de que, se Ele fosse verdadeiramente bom, pudesse me observar naquela morada e me resgatar. Desejava, sim, uma segunda chance, mas, ao mesmo tempo, não me sentia digno pelo mal que havia causado. Não era somente sobre mim ou meus amigos, era sobre todas as almas que foram influenciadas por minhas músicas e apresentações. Quantas vidas eu inadvertidamente havia destruído? Quantas famílias eu havia arruinado? Aos poucos, minha preocupação deixou de ser apenas comigo e aqueles próximos a mim, para se expandir a todos aqueles que, de alguma forma, cruzaram o meu caminho. O desespero tomou conta de mim, e percebi que, nesse tormento infinito, a salvação era um mero sonho distante. Eu não merecia a salvação, não importava o quanto me arrependesse, pois eu era o arquiteto de minha própria perdição, e as consequências de meus atos eram insondáveis, atingindo mesmo aqueles que eu sequer conhecia. O abismo da minha culpa era profundo e sem fim, e a esperança, outrora tênue, havia se esvaído completamente. À medida que o tempo se arrastava naquele reino desolado, a angústia tornava-se uma parte indissociável de minha existência. Cada passo dado, cada momento vivido, era permeado pela dor e pelo peso esmagador de minhas próprias falhas. Às vezes, me pegava divagando sobre o mundo que ficará para trás. Como estariam meus amigos? Teriam superado minha ausência? Minha família, teriam encontrado a paz após minha partida? Era uma tortura constante pensar nas vidas que deixará para trás e nas cicatrizes que minha presença havia deixado em seus corações. Enquanto as trevas ao meu redor sussurravam desespero, minha mente vagava pelos recantos mais obscuros de minha própria história. Revisitava minha infância, buscando respostas para os caminhos tortuosos que trilhara. Perguntas vinham em minha mente atormentada: e se eu tivesse feito escolhas diferentes? Será que poderia ter evitado esse destino? A tristeza, outrora apenas uma sombra no horizonte da minha existência, agora era uma tempestade implacável que inundava minha alma, transformando meus pensamentos em um juiz de dor e arrependimento. Nesse abismo sem tempo, onde as horas se desvaneciam como areia escorrendo pelos dedos, a culpa me corroía. Eu buscava incessantemente o perdão, não apenas dos que prejudiquei, mas também de mim mesmo. Cada nota de remorso era uma melodia amarga que martelava em minha consciência, reforçando a ideia de que eu era o culpado de meu próprio infortúnio. E, então, a questão da existência divina pairava sobre mim como uma sombra onipresente.
Se Deus era realmente benevolente, se sua misericórdia transcendia os horrores que eu havia causado, talvez pudesse haver uma oportunidade de salvação. Ansiava por uma segunda chance, uma oportunidade de reparar os erros do passado. Minha mente era egoísta e centrada em minha própria tragédia, agora se expandia para abraçar o peso das vidas que influenciaram inadvertidamente. Cada acorde, cada palavra de minhas músicas, haviam tocado na existência de outros, deixando marcas. Quantos se perderam em busca da ilusória liberdade que minhas canções prometiam? Quantos sucumbiram às drogas, à desesperança, em parte por minha influência? As lágrimas que antes eram apenas minhas, agora eram compartilhadas com todas as vítimas invisíveis do meu legado. Durante muito tempo, vivi uma tristeza profunda que me envolveu. Quando finalmente percebi o quanto estava mal, comecei a conversar sozinho, falando com Deus como se Ele fosse meu único confidente. Eu compartilhava partes da minha vida com Ele, enquanto pensava sobre como minha vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse cometido tantos erros. Mesmo que eu falasse com Deus dessa maneira, Ele nunca me respondia, e o silêncio era ensurdecedor. Um dia, em desespero, disse: Deus, você é meu único amigo, meu confidente solitário. Foi aí que ouvi uma voz responder, na minha alma vazia: eu te amo, meu filho. Sempre fui seu amigo, mas você deixou nossa amizade de lado por coisas passageiras deste mundo. Fiquei confuso e surpreso. Deus me notou, Ele me ouviu. Fiquei radiante de alegria e pedi perdão por todos os meus erros. Pedi conforto e um abraço divino. Então, algo incrível aconteceu. Senti um calor reconfortante nas minhas costas e, ao me virar, vi um homem calvo e barbudo. Perguntei se ele era Deus, mas ele disse que não e me abraçou calorosamente. Senti medo de sujar suas roupas brancas, mas para minha surpresa, elas permaneceram limpas. Ele segurou minha mão com ternura e se apresentou como Josué. Venha comigo, disse ele, e me levou para longe da escuridão, até um lugar maravilhoso, cheio de espíritos radiantes e luz divina. Fui cercado por espíritos bondosos que cuidaram de mim, e finalmente me libertei do sofrimento. Quero que esta carta seja uma lição para todos aqueles que estão perdidos nas drogas. Saibam que sempre há uma saída, um caminho para a luz. Busquem a presença de Deus, peçam ajuda às pessoas que os amam e não sigam o caminho que eu segui, porque o resultado é verdadeiramente terrível. Lembrem-se, Deus os ama e deseja ser o melhor amigo de vocês. Fim da psicografia. O que acharam? Quero expressar minha sincera gratidão a todos vocês que permaneceram até o final deste vídeo. Para que eu saiba que vocês chegaram até aqui, por favor, deixem o nome de sua cidade nos comentários. Um caloroso abraço do espiritualista.